Seja bem-vindo ao canal do Pastor Estênio e receba a inspiração diária. Olá! Quem nunca se sentiu no meio de uma tempestade, não é mesmo? Daquelas da vida que chegam de repente e a gente não sabe para onde correr? Pois é, hoje vamos olhar para uma história bem antiga, a de Jesus acalmando a tempestade, mas com um olhar diferente. Não como uma simples historinha, mas como um mapa, sabe? Um guia prático para a gente conseguir navegar nas nossas próprias crises. Olha que interessante essa frase que guia a nossa análise. Não haveria o arco-íris sem a tempestade. É poético, né? Mas é de uma profundidade, isso já dá o tom da nossa conversa. A beleza, muitas vezes, ela nasce da dificuldade. Essas tempestades da vida, por mais que assustem, podem ser o começo de algo novo, algo grandioso. E é fundamental a gente fazer essa ponte. Só que não é sobre um evento que aconteceu há 2000 anos. Não mesmo. É sobre, sei lá, um acidente, o diagnóstico de uma doença que chega de repente, uma crise financeira, a perda de um emprego. Essa história funciona como um espelho para as nossas próprias lutas. A de hoje. Ok, então que tempestades são essas? Para a gente poder navegar por uma crise, o primeiro passo é entender como ela é, qual a natureza dela. Vamos mergulhar nisso agora? Então, vamos lá. Basicamente, toda crise tem 4 características universais. Primeiro, elas são totalmente inesperadas. Chegam sem avisar, sabe? Do nada. Segundo ponto, são perigosas. Ameaçam a gente, podem causar verdadeiros terremotos na nossa vida. Terceiro, parecem impossíveis de administrar. São maiores que a nossa força, que os nossos recursos. E por último, quarto ponto, elas surpreendem. Pegam aquele lugar que era familiar, seguro, e transformam num ambiente de ameaça. Exatamente o que aconteceu com os discípulos no lago. Bom, mas a coisa fica ainda mais profunda, porque as tempestades, elas não trazem só o perigo físico, externo. Elas criam uns conflitos internos, uns paradoxos que desafiam tudo o que a gente acha que entende sobre a vida. E aqui a gente já encontra a primeira grande tensão, o primeiro paradoxo. Pensa bem, os discípulos estavam obedecendo a uma ordem direta de Jesus. Estavam fazendo exatamente o que era para fazer. E mesmo assim, bum! Deram de cara com uma tempestade terrível. O que isso nos mostra? Que fazer a coisa certa não é um passaporte para uma vida sem problemas. Às vezes a tempestade aparece justamente porque a gente está no caminho certo. A segunda tensão é tão forte quanto. Jesus estava ali, fisicamente, no barco com eles, mas a presença dele não impediu a tempestade de vir. Sabe, ter fé, ter uma crença, não significa viver numa bolha protegido de tudo. Pelo contrário, a tempestade, na verdade, fazia parte do plano. Era uma aula prática, uma lição sobre confiança que eles precisavam e muito a aprender. E aí a gente chega no que talvez seja o ponto mais crucial. O maior drama ali não era nem o vento nem as ondas, era o silêncio de Jesus. A sensação de que a ajuda estava bem ali, do lado, mas dormindo, indiferente. Esse sentimento de abandono no meio do caos, muitas vezes é a parte mais pesada de qualquer crise. E é justamente esse sentimento de abandono que leva a história para o seu clímax. A crise aperta tanto que força os discípulos a fazerem perguntas. E essas perguntas, elas revelam não só o medo deles, mas também apontam para um caminho, uma nova forma de enxergar as coisas. A pergunta deles é um soco no estômago. Mestre, não te importa que a gente morra? É um grito que vem lá do fundo da alma, sabe? Quando todos os recursos acabaram e a morte parece ser a única saída. É a pergunta que a gente faz quando se sente totalmente esquecido no meio do sofrimento. Se a gente para analisar esse grito, percebe que tem uma mistura de coisas ali. Primeiro, claro, um medo gigantesco, o pavor de morrer. Mas ao mesmo tempo tem um pinguinho de fé, né? Porque no desespero foi para ele que eles correram. Só que era uma fé, digamos, deficiente. A pergunta soa mais como uma reclamação, uma acusação, do que como um pedido de ajuda. E aí a resposta de Jesus vira o jogo. Completamente. Ele não fala da tempestade. Ele ignora o vento, as ondas, e questiona o que está acontecendo dentro deles. Ele muda o foco do perigo lá fora para a falta de fé aqui dentro. É como se ele dissesse, o problema não são as ondas, pessoal. O problema está no coração de vocês. Eles tinham esquecido de 4 coisas, 4 pilares que poderiam ter sustentado tudo. Primeiro, a promessa. Jesus tinha dito que eles iam atravessar para o outro lado. Simples assim. Segundo, a presença. Gente, ele estava no barco com eles. Terceiro, a paz. O próprio Jesus estava dormindo, numa boa.
Que sinal maior de que não havia perigo real? E por último, o mais óbvio, o poder. Quem estava no barco era o criador da própria tempestade. Eram esses os 4 pilares que poderiam ter sido a âncora deles no meio do caos. Aí depois que Jesus acalma o mar com uma palavra, a pergunta deles muda. O medo vira espanto, admiração. Eles não estão mais perguntando, Senhor, não se importa. Agora a pergunta é, mas quem é esse cara? A crise fez com que eles enxergassem, talvez pela primeira vez, quem de verdade estava com eles no barco. E isso tudo nos leva para a nossa conclusão. Porque a história não acaba no auge da tempestade, mas na grande calmaria que vem depois. E é aí, no silêncio, que a maior lição aparece. No fim das contas, a grande lição é esta. A tempestade lá fora era sim perigosa, mas o risco de verdade, o maior perigo, era a tempestade dentro deles. A tempestade da dúvida, do medo. O que acontece dentro da gente durante uma crise, muitas vezes define muito mais o resultado do que a crise em si. E para fechar, essa citação que é de uma força imensa, as muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Isso nos deixa com uma ideia, né? Não importa o tamanho das ondas, a força da tempestade, existe algo, uma força, um amor, que simplesmente não afunda. E talvez, no fundo, a verdadeira pergunta que toda tempestade nos faz seja exatamente essa. Onde é que a gente está jogando a nossa âncora? Esse vídeo foi produzido a partir de uma das mensagens do Pastor Stênio. Se você foi abençoado, deixe o joinha, compartilhe e siga.